Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a ascensão e a queda da universidade. Bom, a história da universidade, como conhecemos hoje, data mais ou menos do século XI ou XII, quando as primeiras universidades foram criadas pela Igreja Católica no auge da Idade Média. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, uma cultura de alfabetização tardia sobreviveu, e essa é uma das grandes contribuições da Igreja. Mas o que é único na civilização europeia é que surgiu uma cultura de cidades comerciais e surgiu uma demanda por serviços literários por um tipo de cultura sofisticada de alfabetização. Essa demanda veio do comércio e do direito contratual. Desde que surgiram as primeiras igrejas, surgiu uma escola acoplada a ela, para ensinar a ler as Sagradas Escrituras. Na Idade Média se ensinava nas abadias, depois nas catedrais, nas cidades, onde surgiram as universidades. Essas universidades eram grande obra de caridade e ensinavam para todos, e todos podiam ouvir, e as principais eram de direito, medicina e teologia. Além disso, o ensino era de altíssimo nível, sendo que a Suma Teológica, por exemplo, de São Tomás de Aquino, é um conjunto de perguntas que os alunos faziam a São Tomás, e que ele respondia sistematicamente. Se discutia uma questão, primeiro dava os argumentos falsos a favor de uma tese, depois dava o argumento contrário, depois dava a solução e respondia a cada argumento falso, até finalmente mostrar a verdade. O professor lia os livros antigos, como por exemplo de Platão, de Aristóteles, Cícero, ou as Sagradas Escrituras e os comentava. Havia inclusive debates públicos com os estudantes, debates entre professores, entre filósofos, etc. O debate entre São Bernardo de Claraval e Pedro Abelardo ficou famoso, sendo que Abelardo era uma espécie de nominalista, apesar de, no final da vida, se arrepender de seus erros filosóficos, e tinha milhares de pessoas que foram a Sens, na França, para ver esse debate. E São Bernardo rapidamente liquidou e refutou as heresias e teses de Abelardo, que inicialmente fugiu. A Idade Média produziu homens como Dante, que era um homem de más ideias, mas um poeta inigualável. Florença, por exemplo, era uma cidade com cerca de 200 mil habitantes no século XIII, uma república com partidos políticos ligados à divisão filosófica e literária entre clericais e os defensores de um Estado independente, renda de 1,2 milhões de florins, 10 mil crianças, todas elas alfabetizadas. Já no século XIII, estimava-se em 30 mil a população universitária de Paris, e em 20 mil a de Bolonha. Isso porque Paris tinha 110 mil habitantes em 1200 e mais ou menos 228 mil em 1300, ou seja, calcula-se que pelo menos de 10 até 30% da população parisiense no século XIII era universitária. O direito na Idade Média alcançou altíssimo valor em Bolonha, onde foi fundada a primeira universidade em 1088. A principal coisa que eles estudavam, por exemplo, na física era a óptica, a transmissão da luz, a refração da luz no prisma, e fez alguns gênios como Jean Buridan, Robert Grosseteste, Roger Bacon, Nicolau de Oresme, etc. Na Espanha, teve a Universidade de Salamanca, fundada em 1212, e fez grandes gênios da economia. A Escola de Salamanca é a melhor escola de economia até hoje. Os renascentistas que tanto desprezavam a Idade Média, muitos deles reconheciam que eram pigmeus que estavam apoiados nos ombros de gigantes, que era a Igreja na Idade Média. O trivium usa lógica, linguagens, ter argumentos claros para entender a realidade e aplicá-la a situações complexas. Temos relatos que no século XII, de que dentro dessas cidades comerciais surgiram inclusive empreendedores educacionais que eram estudiosos educados na igreja, que alfabetizavam os estudantes e grupos de alunos que se formavam em torno desses empreendedores. No entanto, eles tinham uma dificuldade em ganhar dinheiro e alguns desses empreendedores foram altamente bem-sucedidos, percebendo que eles tinham que prover acomodação para os estudantes, mas que eles não ganhavam dinheiro com essa acomodação, mas sim, por exemplo, vendendo vinho, cerveja e licor para os alunos. Mas logo alguns incentivos para a residência se estabeleceram, primeiro vindo do lado dos alunos, que vinham geralmente de classes altas e eram pessoas propensas ao comércio, interessadas em direito, e se uniram como um grupo consumidor de educação, formando uma espécie de associação de consumidores para negociar com os professores. Eles dependiam um do outro em Bolonha, mas para ter autonomia na cidade você precisava ser alegado pelo imperador. A carta do imperador dizia basicamente, abre aspas,
Deixe eles em paz, são estudantes e não fazem mal a ninguém. Fecha aspas. Um tempo mais tarde, em Paris, os professores se uniram e formaram um grupo que, além de ter autonomia na cidade, tinha autonomia legal. Existiam comunidades não estatais sobrepostas de pessoas que se reuniam em torno de um determinado interesse e conseguiam negociar um alto grau de autonomia dentro dos poderes concorrentes. Universitas vem de comunidade, que é uma comunidade com as próprias leis, que era deixada em paz ou tinha o direito de secessão. Em Paris era chamada de Universitas Magistrorum Scholarium Studi Parisiensis. Em Paris, para ter autonomia, eles recorriam ao Papa, que dizia basicamente a mesma coisa que o imperador. Um grupo de produtores gastando junto para negociar melhor com os consumidores é um cartel. No entanto, apenas alguns profissionais iam estudar direito e medicina e iam começar a ser empregados como burocratas estatais. Já nos séculos XIV e XV as coisas começam a mudar e quase todos os ditados populares sobre as pessoas estudadas passam a ser negativos e depreciativos. Antes as pessoas comuns viam com bons olhos os acadêmicos, como pessoas com conhecimento muito elevado e que usavam esse conhecimento para o bem comum. Já nos séculos XIV e XV eles passam a ser vistos como pessoas snobs, arrogantes e até como parasitas. Para entender melhor a corrupção da ideia de universidade é necessário entender um pouco de teologia e das correntes filosóficas da época. São Boaventura, que viveu de 1221 a 1274, mostra a semelhança de Deus com o mundo, e São Tomás, que viveu de 1225 a 1274, mostra a diferença de Deus com o mundo. O exagero da noção de São Boaventura leva à noção de que Deus é igual ao mundo, ou seja, o panteísmo. O exagero na noção de São Tomás vai levar à noção de que o mundo é contra Deus, ou seja, a gnose, e que a matéria aprisiona Deus. Tentaram se juntar à noção de São Boaventura contra São Tomás, e em 1300 surge João Duns Scoto, que era franciscano, que falava que o ser era unívoco, contra a analogia. Depois vai vir Mestre Eckhart, que vai defender a gnose exagerando o pensamento de São Tomás. E contra Eckhart vai surgir Guilherme de Ockham, que era o pai do nominalismo. Mestre Eckhart vai defender que se Deus é ser, o mundo é não ser, e se Deus é não ser, o mundo é ser. Ele vai falar que existe uma semente divina no homem, que é unívoca a Deus, mas a matéria é contra Deus. Ele defendia os universais, mas para ele só existe o conceito e a matéria não. Ou seja, ele era um conceitualista. Por exemplo, o universal do copo existe, mas não um copo concreto. Ele também era contra a razão e defendia a intuição. Era contra a individualidade e era, portanto, gnóstico. Já Ockham vai defender a ausência dos universais, ou seja, ele é um nominalista. Para ele não existem conceitos universais, o que existe é uma nomenclatura que você utiliza para nomear cada coisa particular. Além disso, ele era racionalista, materialista e para ele só existia o indivíduo, e o conhecimento é puramente experimental. Então Ockham vai ser cientificista, panteísta, tecnicista e vai defender a utopia. Ele defendia a supremacia do Estado em relação à Igreja, a taxação das propriedades da Igreja. Ele condenava todas as riquezas da Igreja e falava que todas as riquezas pertencem ao imperador, que não há direito de propriedade, que o Estado pode tirar a propriedade de quem quiser. Na Inquisição, Eckhart testemunhou contra Ockham e vice-versa. Eles foram condenados em 1329, mas dessa data até Lutero vai haver nas universidades medievais dois partidos, os seguidores de Eckhart e os seguidores de Ockham. Lutero e o Renascimento vão fazer a síntese disso tudo, que é a Revolução Protestante. Essa síntese é feita com Lutero e com Leonardo da Vinci. Lutero defendia a mística e moral de Eckhart, mas também a exegese racionalista de Ockham. E foi uma festa, porque os dois partidos que tinham se dividido na universidade apoiaram Lutero. A Reforma Protestante foi péssima, um dos piores eventos da história da humanidade. Aumentou o poder do Estado barbaramente e cometeu crimes inomináveis. Mas uma coisa é verdade, a universidade corrompida não sobreviveria se não tivesse surgido uma nova cultura de alfabetização nos países protestantes, em particular na Escócia, onde temos um tipo particular de iluminismo que é bem diferente do francês. Nesse iluminismo escocês, eles defendiam a riqueza para o comércio, uma alta cultura de alfabetização, e a Escócia foi a primeira sociedade onde a alfabetização era universal. Os empreendedores, assim que seus navios zarpavam, eles tinham muito tempo livre e começavam a estudar, discutir, e ao redor da universidade, como a de Glasgow, uma nova cultura de argumentação e discurso científico ressurgiu.
Na Escócia, assim como qualquer outro lugar, a universidade é um sintoma da riqueza e do alto nível de cultura, e não a causa disso. Tanto a revolução científica quanto a industrial emergem fora das universidades. Emergem nas oficinas de empresários que tinham lazer para serem expostos a uma cultura de alfabetização e documentação de reflexão. E eles mandavam seus filhos para empresários escoceses para mandarem para a universidade, porque queriam que eles assistissem às palestras das pessoas mais brilhantes da época. Algo muito similar aconteceu em Viena no século XIX, do qual a Escola Austríaca de Economia emergiu, onde a maioria estava fora das universidades. No entanto, a Reforma Protestante fez criar também a ideia de educação pública. O Estado germânico de Gotha fundou a primeira escola pública moderna em 1524, e a Turíngia fez o mesmo em 1527. Lutero fundou o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde se tornou, em essência, o sistema de educação estatal para a maioria dos estados protestantes da Alemanha. O plano foi colocado em funcionamento primeiro na Saxônia em 1528, a partir de um decreto elaborado pelo importante discípulo de Lutero, Melanchthon, criando escolas estatais em todas as cidades e vilarejos. O primeiro sistema obrigatório estatal no mundo moderno foi estabelecido em 1559 pelo Duque Christopher, príncipe eleitor de Wittenberg. A frequência era obrigatória, era anotada e os faltosos eram multados. Outros estados germânicos logo seguiram esse exemplo. A educação obrigatória universal, assim como o serviço militar obrigatório, foi introduzido na França pela Revolução Francesa. A Constituição Revolucionária de 1791 decretou instrução primária obrigatória para todos. O governo não podia fazer muito para colocar esses princípios em prática no começo, mas fez o máximo que pôde. Em 1793, a Convenção Nacional determinou que a língua francesa fosse a única língua da República, una e indivisível. Pouco foi feito antes da aparição de Napoleão, que estabeleceu uma educação estatal abrangente. Todas as escolas, fossem públicas ou nominalmente privadas, estavam sujeitas ao estrito controle do governo nacional. A Universidade da França dominava todo o sistema, pois foi estabelecida para garantir a uniformidade e controle do sistema educacional francês. Seus chefes oficiais eram nomeados por Napoleão, e ninguém poderia abrir uma nova escola ou ensinar em público sem uma licença da universidade oficial. Assim, com a Lei de 1806, Napoleão agiu para assegurar um monopólio de ensino para o Estado. O corpo docente das escolas públicas deveria ser determinado por uma escola normal operada pelo Estado. Todas essas escolas foram instruídas a tomar como base de seu ensino os princípios de lealdade ao chefe de Estado e obediência aos estatutos da universidade. Devido à falta de recursos, o sistema de escolas públicas não poderia ser imposto a todos. No final da era napoleônica, pouco menos de metade das crianças estudava em escolas públicas francesas. O restante estudava em grande parte nas escolas católicas. As escolas particulares, no entanto, estavam agora sob regulamentação do Estado e eram obrigadas a ensinar patriotismo, entre aspas, em favor dos governantes. William Humboldt, que viveu de 1767 a 1835, era um cara que foi educado em casa, que nunca teve nenhum diploma universitário, e ele tentou convencer as autoridades da época que eles deveriam considerar os acadêmicos como uma forma de burocrata cultural, mas no bom sentido, como uma figura de um ethos muito alto. E quando você tem essas pessoas nessas posições, você pode dar a eles liberdade absoluta, porque o que importa é como eles ensinam e pesquisam, e como eles podem ser um exemplo para as próximas gerações. Mais tarde, essas pessoas brilhantes vão ter todo o direito de ensinar, mas não vão ganhar nada para isso. Eles teriam que ser escravizados por 10 anos até ter o prestígio e o título de professor. Mas esse sucesso alemão no século XIX só existiu porque havia ainda alguns principados remanescentes do Sacro Império Romano Germânico, que ainda tinha algum grau de descentralização e competição. E foi nas universidades modernas que surgiu ideias brilhantes, como o socialismo, o nacionalismo e o nacionalsocialismo, ou também chamado de nazismo. Os acadêmicos que temiam por emprego e os estudantes alemães nacionalistas eram mais antissemitas e temiam que dentro da monarquia austro-húngara houvesse muitos empregos para intelectuais, para serem preenchidos por falantes de húngaro, línguas eslavas, etc. Em qualquer lugar que foi exportado esse modelo de universidade, uma geração depois você vê nascendo ideias péssimas como socialismo, fascismo, nazismo, racismo, etc. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. As fontes são um artigo do Instituto Rothbard chamado Educação Livre e Obrigatória, o vídeo do Orlando Fedeli, Idade Média à Idade da Luz,
e uma palestra da PFS de 2016 do Rahim Tagzadegan, Ascensão e a Queda da Universidade. Obrigado a todos que assistiram, até mais.